Nesta aula eu vou mostrar como editar dados em uma aplicação ASP.NET Core MVC usando o Entity Framework Core. Então nós vamos prosseguir criando os métodos Action no controlador Test Controller. Eu vou ter uma relação de alunos, onde eu vou selecionar um aluno da lista de alunos e clicar no link editar. Isso vai me produzir a URL aonde eu vou passar o ID do aluno que eu quero editar para o método ActionEdit que eu vou criar do controlador test. Isso via método get. Aqui no método edit eu vou ter que localizar o aluno pelo ID e apresentar as informações numa view edit CS.HTML que eu vou criar. Após isso, eu faço as alterações e tenho que criar um método edit que vai tratar o post dessas informações. No post eu vou usar o Entity Framework para atualizar a entidade que está sendo alterada e persistir as informações no banco de dados usando o Save Changes. E redirecionar para View Index CS.HTML. Então eu vou ter que criar dois métodos edit, o para o get e para o post. A edição de dados usando o Entity Framework Core, ela pode acontecer em dois cenários. O cenário conectado é o cenário mais simples. Nesse cenário, as informações elas são obtidas diretamente do contexto que está ativo. Nesse caso, basta fazer a alteração e persistir as mudanças no banco de dados usando o Save Changes. Porque o framework ele vai controlar o estado das entidades. Então aqui eu tenho um exemplo de código onde eu estou obtendo informação. Naturalmente eu recebo um ID, né? E estou localizando um aluno pelo ID. Estou fazendo isso no contexto e já imediatamente estou fazendo a alteração. Nesse caso eu já posso persistir os dados. Esse é o cenário conectado. O cenário Então, nesse cenário, eu obtenho o aluno do contexto, faço a alteração e persisto as informações. É bem simples. Tá? O outro cenário, que é o cenário desconectado, que geralmente acontece em aplicações ASP.NET, em aplicações web, as alterações dos valores da entidade podem ocorrer em um método de controlador ou de serviço diferente do contexto ativo de onde os dados foram obtidos. Nesse caso, eu tenho que informar o contexto que a entidade está sendo modificada usando o método update do DB7. Então, no meu caso, vai ser este caso. Eu vou ter um método edit, onde eu vou obter o aluno e vou passar essa entidade obtida para outro método edit, que vai receber a entidade. Aí eu tenho que dar o método update da entidade para informar o contexto, update do DB7, para informar o contexto que eu estou modificando essa entidade e depois eu persisto as informações. Então, na nossa aplicação, eu vou criar um método ActionEdit para o get, passando o ID do aluno, e vou localizar e apresentar as informações do aluno no formulário para edição. Depois eu vou criar um método ActionEdit post para informar os dados do novo aluno e enviar o post com os dados ao servidor. Aí eu vou definir o atributo bind, eu vou definir o validate anti-forgery token, vou depois verificar o model state. Aí eu vou dar um update no DB7, vou dar o save change, vou fazer uma verificação de concorrência, vou redirecionar a view para a view index. Então vamos abrir aqui o nosso projeto no controlador teste controle que eu estou usando, e está aqui os métodos. Eu criei já o contexto, fazendo injeção de dependência no construtor, defini o método index e o create. Vamos agora para o método action. Então, no método action, o primeiro que eu vou definir vai ser o get. Então vai ser public e action result. Eu não estou fazendo aqui, eu não estou usando o recurso async, porque no controlador aqui, alunos controle,
ele criou todos os métodos async. Então eu estou fazendo os métodos sem usar o recurso assíncrono para você ter as duas opções. Então agora a primeira coisa que eu vou fazer é definir para edição no get, né? Então vamos lá. Edit, eu tenho que passar o ID do aluno, certo? Então, ó, eu estou aqui no teste, ó, index. Observe aqui, vamos na view index que vai ser apresentado. Observe que aqui, ó, quando eu clicar no link editar, tá, eu vou acionar a action edit e estou passando o ID do aluno, tá vendo? Aquele link que vai aparecer, eu já defini qual a action que eu tenho que acionar e estou passando o ID do aluno. É por isso que aqui esse ID vai ser recebido aqui. Agora aqui, a primeira coisa que eu vou verificar, por uma questão de segurança, eu vou verificar se o ID recebido ele é igual a null. Nesse caso, o que eu vou fazer? Se eu estou passando um ID nulo, então eu vou usar um recurso de retornar uma action result que já existe aqui com status 404. A ASP.NET Core ela possui um conjunto de resultados de ação ou action results que eu já falei lá no início do curso, né? E essas action results, o objetivo delas é facilitar a criação e formatação de dados da resposta. Tá? Então, usando essas action results, eu faço com que o controlador fique mais legível, né? A intenção do desenvolvedor fique mais clara. Que nem, por exemplo, aqui, se ele não coisou, eu vou retornar aqui, ó, o view result not found. Isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai retornar o código de status 404 ao response, ou seja, página não encontrada. Né? Ele não encontrou, né, se o ID é nulo. Tá? Então, a primeira coisa. Então, se o ID for nulo, eu vou usar essa action result. Caso contrário, eu vou no meu contexto, obter as informações desse aluno. Então, eu tenho que ir lá no meu dbset, né? Aí eu vou usar o link single or default, né? Esse single or default ele vai retornar somente o elemento da sequência, tá? Que vai satisfazer essa condição. Então, vou colocar aluno. Eu quero retornar o aluno cujo ID seja igual a esse ID que foi passado. A diferença entre o método single e single or default é que o single or default ele vai se o elemento não existir, esse método lança uma exceção, tá? Muito bem, então aqui, ó, eu obtive o aluno. Fui lá, peguei as informações desse aluno, porque é esse aluno que eu quero alterar. Então eu vou verificar se ele está nulo, né? Eu tenho que ir no meu código, no meu controlador aqui, eu tenho que fazer um montão de verificação. Se for null, eu vou retornar not found novamente, que é a minha action result. Caso contrário, eu vou retornar para a view, né, que eu vou criar passando o aluno, os dados do aluno. Tá? Então esse é o método edit get. Então vamos criar a view. Vou dar um add view. Deixa eu dar um build aqui na minha solution, né? E para que verificar se não tem nenhum erro, podemos continuar. Então eu vou clicar com o botão direito, Add View, vou criar a View Edit e vou usar o template Edit. Model Class eu vou selecionar o aluno e a classe do contexto é aluno context, tá? Então isso é importante para ele ter informações e gerar uma view tipada com informações do Entity Framework. Ele está usando o meu contexto, tá? Isso aqui é importante. Então vou dar um add,
Estou usando o arquivo de layout padrão e ele vai criar a view aqui para mim, que vai apresentar os dados desse aluno que foi selecionado, tá? Olha aqui, ó. Ele usou a diretiva model para tipar a view e aqui ele já usou o validation, né? Ele pode notar que para cada campo ele usa lá o form group, que é um recurso do Bootstrap. Usa a validação para cada uma das propriedades, né? Lembrando que lá no minha classe aluno eu usei um data annotation bem simples, tá? Eu não cheguei a definir aqui as mensagens. Então ele está usando aqui e vai usar as mensagens de erro baseado nesse data annotations. Então vamos lá na View Edit. Só vou alterar o texto aqui traduzindo. Retornar para a lista. Aqui eu vou colocar salvar. Esse aqui é um recurso do Bootstrap, né? Pode ver que em cada par de label input text ele está usando as tag helpers, né? E aqui ele usa um form group. Aqui eu vou colocar editar aluno e tá bom. Então eu vou executar só para a gente ver o resultado da view. Edit, até agora eu defini o método action edit get, que só vai apresentar as informações. Eu ainda não defini o save, né? Aqui, ó. Salvar, ele vai postar. Quando ele postar, o post vai tratar, tá? Então ele vai apresentar a minha relação de alunos, né? Por exemplo, aqui, ó, eu vou clicar no edit test, que foi o último que eu incluí. Se eu clicar em editar aqui, ó, eu vou subir aqui. Olha aqui no canto inferior esquerdo a URL test edit 6. Passou as informações, olha lá, ele já está exibindo ó, os dados que eu quero alterar. Aí eu faço as alterações e posto o formulário. Tá? Falta eu fazer o post. Se eu clicar aqui, não vai acontecer nada, tá vendo? Então vamos continuar. Vou parar a aplicação e vamos retornar para o nosso teste controle. Dessa vez definindo um método public e action result edit. Esse método ele vai receber o aluno e eu vou passar também o ID e o objeto aluno, a entidade aluno que eu alterei. Então aqui, só por uma questão de segurança, né, eu tenho que, bom, primeiro eu tenho que definir que isso aqui vai tratar o post, HTTP post. Depois eu vou usar o validate anti-forgery token para me evitar ataque cross-site. E aqui no aluno, ó, eu vou, por uma questão de segurança, usar o bind, né? Para evitar que alguém injete alguma outra propriedade no meu model binding lá. Então eu vou falar quais as propriedades que eu vou aceitar aqui no bind. Vai ser as propriedades do meu model, né? Pronto, então agora eu sempre tenho que tratar o meu post com relação a esses aspectos de segurança, né? A um ataque de cross-site e a uma injeção indevida de algum parâmetro que qualquer hacker poderia injetar. Então qualquer coisa que vier diferente disso que eu mencionei aqui não vai ser aceito. Então vamos lá, agora eu estou recebendo o ID do aluno e a entidade alterada. Então eu vou verificar. Se o ID for diferente do ID da entidade que eu estou recebendo, então eu vou retornar um not found. Então tem algum problema aí, tá? Eu tenho que passar o ID, né? E o ID do aluno que representa a entidade que está sofrendo alteração.
Feito isso, eu vou verificar o meu model state, né? Ver se o estado do meu modelo não contém erros, como eu expliquei já na aula. Então, verificar se ele é válido. Se ele for válido, vou subir aqui para a gente acompanhar. Eu vou dar um try catch aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte. Se o modelo for válido, o que eu tenho que fazer? Aí eu vou usar o meu context. Note que aqui eu estou fazendo a alteração, eu estou obtendo as informações do aluno no método get, e num outro método eu vou fazer as alterações. Então o meu cenário aqui é um cenário desconectado. Então eu tenho que, sempre que eu tiver esse cenário, eu tenho que dar atualizar o contexto, dar update aluno. E depois tenho que persistir as informações. Context. Save changes. Pronto. Se acontecer alguma exceção, eu poderia tratar diversos tipos de exceção. Eu vou tratar uma exceção de concorrência. Porque eu posso ter 2 usuários fazendo a edição no mesmo registro. Nesse caso, eu vou usar o DB Update Concurrence Exception. Aí eu vou verificar se o aluno existe. Então, para isso, eu vou criar um método aqui, que eu vou copiar e colar, ó, que eu chamei de, é um método que vai retornar true ou false, e só vai me dizer se o aluno que possui esse ID que eu estou passando, ele existe ou não. Para isso eu estou usando o método, o método N. Esse N aqui, ele vai determinar se qualquer elemento da sequência satisfaz a condição. Então esse método aqui, ó, ele não retorna nenhum elemento da coleção de alunos. Então eu estou indo lá nos alunos e estou verificando se existe qualquer aluno com um ID que eu estou passando aqui. Se existir, ele vai retornar true, tá? Então, eu estou fazendo isso, por que eu criei esse método aluno exists aqui? Porque eu quero verificar aqui, ó, aí eu vou chamar esse método aqui e vou passar o ID do aluno que eu estou editando, para ver se ele existe, tá? Se ele não existir, ó, aqui tem um, se ele não existir, eu dou um return not found. Se ele existir, significa que está havendo um problema de concorrência. Então eu vou lançar uma exceção aqui. Então, isso aqui só vai acontecer se houver uma concorrência de dados, tá? Aí eu tenho que retornar redirect to action. E aqui eu vou usar o name of index. Caso contrário, se o model state não for válido, eu tenho que retornar para a view e apresentar os erros do aluno. Então está aqui o método post. Então no método post, como todo método, eu sempre tenho que definir, informar que ele é post, porque ele só vai tratar post. Tenho que fazer a proteção do ataque cross-site. Geralmente usar o bind para evitar uma injeção de informação que eu não quero que venha. Aí eu faço a verificação primeiro do ID, depois se o estado do modelo é válido, e eu estou fazendo uma transação de concorrência. Aqui eu nem precisaria fazer nada disso, aqui é um plus, tá? É claro que se eu não fizesse isso, se esse erro ocorresse, haveria uma exceção na aplicação. Aqui eu estou sendo mais precavido.
Aí se o ID do aluno existir e o modelo for válido, eu atualizo os dados. Se não, eu verifico, durante a atualização eu verifico se há concorrência. Se houver, eu faço esse tratamento. Se não, eu vou retorno para ViewIndex. Tá? Então, está criado o GET e o POST. Vamos ver isso funcionando. Ele vai abrir novamente a minha aplicação. Vou fechar aqui. Então vamos selecionar o aluno teste. Vou editar aqui. Vou colocar teste da Silva e Lima. Alterei o nome. Vou clicar em salvar. Teste da Silva e Lima. As alterações foram feitas no banco de dados. Tá? Então era isso que eu queria mostrar. Na próxima aula nós vamos definir a action delete.